chamado Lázaro. E a segunda vez, você lembra? Quando Jesus chora. Oi? Não estou entendendo. Eu estou ficando velhinho, eu tenho que explicar melhor para eu entender. Você tem que falar mais alto. A segunda vez vai ser o texto que a gente vai ler. Vamos ler o texto, Lucas 19, a partir do versículo 41. Lucas 19, 41 diz assim: quando se aproximou e viu a cidade, Jesus chorou sobre ela e disse: se você compreendesse neste dia, sim, você também, o que traz a paz, mas agora isso está oculto aos seus olhos. Virão dias em que os seus inimigos construirão trincheiras contra você e rodearão e cercarão de todos os lados. Também a lançarão por terra, você e os seus filhos. Está falando de Jerusalém. Não deixarão pedra sobre pedra, porque você não reconheceu o tempo em que Deus a visitaria. Então ele entrou no templo e começou a expulsar os que estavam vendendo. Disse-lhes: está escrito, a minha casa será casa de oração, mas vocês fizeram dela um covil de ladrões. Todos os dias ele ensinava no templo, mas os chefes dos sacerdotes, os mestres da lei e os líderes do povo procuravam matá-lo. Todavia, não conseguiam encontrar uma forma de fazê-lo, porque todo o povo estava fascinado pelas suas palavras. Deus seja louvado pela sua palavra, que Deus fale ao nosso coração. Eu tenho certeza que, como sempre, não só eu dependo de uma graça de Deus para transmitir não apenas um estudo, uma coisa preparada, mas transmitir um recado de Deus. Como você também carece bastante nessa noite de uma graça, de uma unção, de uma capacidade para ouvir esse recado, para ouvir essa palavra de Deus. Eu desejo ardentemente que Deus fale ao seu coração. Peço a graça de Deus para eu não tiver a menor interferência humana, pessoal minha, nesta palavra. Como eu já disse, o Novo Testamento nos relata essas duas situações em que Jesus chorou. Quando Lázaro, o amigo, morreu, vendo Maria, e tem esse aspecto muito excelente nessa experiência de Jesus chorar por Lázaro, foi quando ele viu Maria, irmã do morto, do falecido, chorar. Jesus comoveu-se no espírito e chorou também. Essas lágrimas ali com Marta e Maria são lágrimas de uma emoção humana de Jesus, de uma empatia, lágrimas de terna compaixão. E essas lágrimas de Jesus, eu acho que é tão excelente a gente saber que Jesus tem essa coisa, Jesus teve isso, Jesus tem, não é? Essa maneira que ele se aproxima da gente, ele se aproximou, quando ele chora junto, quando ele tem aquele sentimento que havia. Ele sabia, Jesus entendia o que era a tristeza humana, a tristeza que todos nós já vivemos, porque todos nós já perdemos alguém da nossa família que amamos, né? Uma pessoa chegada a nós. E a segunda vez foi nessa ocasião do texto que nós lemos, numa ocasião, eu diria assim, onde menos se espera que alguém chore. Se você parar para ficar pensando e lendo esse texto, e meditando nesse texto, mesmo porque o contexto do texto,
o contexto desse texto faz esse choro de Jesus assim, ser meio estranho, nos despertar para dizer, mas por quê? Não é? Por que Jesus chora? Por que Jesus chora sobre Jerusalém? Bom, ele chora pelo Lázaro porque ele é amigo, ele conhecia, ele convivia. Então, foi aquele dia, irmãos, quando Jesus chora, foi um dia de triunfo, foi um dia de júbilo. Jesus tinha entrado triunfalmente em Jerusalém, montado num jumentinho, com ramos, todo mundo cantando, um barulho, uma celebração, as pessoas cantando, bendito é aquele que vem em nome do Senhor, seguido por uma multidão que jubilava, aproximava-se da cidade santa. O povo tinha estendido suas vestes no caminho, clamando, exaltando, glorificando, exaltando o Senhor, o Rei, que vem em nome do Senhor. Paz no céu e glória nas maiores alturas. E em meio a esta alegria do povo, em meio a esse entusiasmo da multidão, dos discípulos, à vista da cidade santa, Jesus chora. Chora por causa de uma cidade que aparentemente tem tudo para ser feliz, mas não é. Uma cidade que aparentemente tem tudo para ter paz, mas não tem. Então eu quero lhe dizer algumas coisas sobre isso. A primeira coisa, primeiro ponto é que as lágrimas de Jesus, então, não é pelo que ele vê, porque ele vê a cidade santa cheia de peregrino, o templo cheio, a cidade vivendo aquele clima de entusiasmo, peregrino, pessoas entrando. Não, Jesus chora quando entra nesta cidade, ele chora, não chora pelo que ele vê, ele chora pelo que ele vê, ele chora pelo que não se vê, ele chora por aquilo que as pessoas não podiam ver. Jesus sabe que o entusiasmo da multidão, que vê nele o rei de Israel, não vai durar. Sabe que esta cidade, Jerusalém, está doente, e está doente de morte. Aparentemente está tudo bem, mas a verdade é que está doente. A sua doença é que ela não conhece o caminho da paz. Ela não conhece o Deus da paz. Ele cita isso, ele perdeu uma oportunidade, Jesus veio, mas eles não viram, não perceberam. A sua doença é que ela não conhece o caminho da paz. Sim, a cidade da paz, como muitos traduzem o nome de Jerusalém. O nome de Jerusalém é traduzido por muitos como cidade da paz. A cidade da paz não tem paz. Tem a paz romana, tem a paz imposta pela espada, tem a paz dos comerciantes faturando, tem a paz dessas circunstâncias, tem a paz religiosa, o templo está funcionando. O governo romano normalmente não interferia com as práticas religiosas dos judeus. Eles dominaram a cidade, eles controlaram a cidade, mas a religião eles não se interferiam muito. Então o templo estava lá funcionando a pleno vapor. Quem manda no templo são os sacerdotes. Quem manda no templo não é o imperador. Quem manda no templo são os sacerdotes. O que se poderia desejar mais? Está tudo funcionando, está tudo indo bem. O que se poderia esperar de melhor nas atuais circunstâncias, na atual conjuntura política,
Podia alguém perguntar. E, contudo, diz o texto que Jesus chora. Ele não se deixa embalar nem pelos entusiastas que o querem fazer rei, nem pelos conformados que querem apaziguar, querem só botar uma aguinha temperada, acalmar, apaziguar os ânimos. Não, Jesus vê a cidade com um olhar profético. Vê que ela não tem paz, que ela não tem a paz que realmente importa, a paz de Deus, a paz de um conhecimento de Deus, de um seguir a Deus, de um servir a Deus, de um conhecer a Deus. Ele vê a cidade cega, ele vê a cidade surda, ela vê, mas não enxerga, ela ouve, mas não escuta. Ela foi visitada por Deus e não conheceu o tempo da sua visitação, está dito no texto. Então a cidade procura tapar a sua miséria, esconder a sua injustiça, ocultar a sua injustiça com cerimônias no templo. Ela pretende esconder isso com gritos de hosana. Vai Jesus, estamos juntos. Jesus passando lá em cima de mentir, o pessoal assim para ele, estamos juntos, Jesus. Hashtag eu te amo, Jesus. Com gritos de vivas, dados ao homem da Galileia, que eles gostariam muito de ver como rei, como libertador político, como alguém que vai botar a política em ordem, vai afastar o Império Romano. Mas a cidade, na realidade, não sabe o que está acontecendo, não conhece a hora em que Deus chegou tão perto deles, que Deus estava tão perto ali, que Jesus estava ali encarnado, andando naquela cidade, naquelas ruas, tão perto deles que eles podiam tocá-lo com as suas mãos, para conhecê-lo de verdade. Jerusalém deveria mostrar a sua miséria, ela devia externar a sua decadência, deveria, igual Nínive, confessar os seus pecados com jejum, com quebrantamento. Para conhecer o Senhor, ela deveria aceitar o Evangelho, aceitar a obra de Deus. E Jesus vê a miséria escondida. Jesus chora porque Jesus vê isso. Jesus chora porque Jesus sabe disso, ele vê a injustiça oculta. Há uma outra explicação que eu quero lhe dar por que Jesus chora, porque Jesus chora o que eu digo lágrimas de decepção. Quantos já choraram lágrimas de decepção? Já chorou de decepção? Aí você passa por uma coisa, você espera uma coisa, dá tudo fora do... Aí você se encontra chorando e dizendo assim, rapaz, que decepção, que frustração. Para mim, essas lágrimas de Jesus sobre Jerusalém são também lágrimas de decepção. Talvez a gente estranhe tanto as lágrimas de Jesus como as suas palavras. Será que faz sentido alguém chorar por uma cidade? Não nos parece estranho chorar pelo Lázaro, seu amigo, pessoa que tinha relacionamento, né? As suas irmãs, a sua família, mas chorar por Jerusalém. Talvez alguém que estivesse ali podia achar aquilo meio piegas, né? Jesus está meio bobão, está meio romântico, está meio emotivo, está carente. Tem isso, né? Está carente, está chorando por qualquer coisa. Que bobagem. O que vai resolver isso? O que vai mudar isso? Poderá uma cidade inteira se converter? Por que se entristecer por causa da multidão? Por que se entristecer por causa daquele povo? Obviamente que uma explicação é que Jesus, ele pensava de uma outra maneira, ele pensava de uma maneira diferente, os valores
do Senhor são diferentes. Infelizmente, a gente pode até dizer que os valores do Senhor Jesus e os nossos valores, os valores da igreja, estão muito diferentes dos valores do Senhor. Não é? Ele se compadece da multidão, assim como ele se compadecera do amigo, do indivíduo, do Lázaro. Ele sabe que numa cidade, de uma certa forma, todos viajam no mesmo barco. Você sabe disso. Numa cidade, todos viajam no mesmo barco. E neste barco, a cidade, a nação, é importante o que fazem os líderes. É importante o que fazem os capitães. É importante o que faz o timoneiro, aquele que está dando os rumos ao barco, onde está todo mundo dentro do barco. É importante qual a orientação espiritual que os sacerdotes e os pregadores vão dando ao povo. Jesus sabe que numa cidade e num país tudo está interligado. O governo e o povo estão interligados, os empregadores e os empregados estão interligados, os sacerdotes e os leigos estão interligados, os pobres e os ricos estão interligados. O que um faz interfere na vida do outro. Então, assim, Jesus não se entristece apenas pelo destino de alguns indivíduos daquela cidade. Não, ele se entristece pela cidade toda. Aquelas lágrimas de Jesus devem nos deixar pensativos um pouco. Temos, ao menos, sido tristes perante Deus pela falta de paz da nossa cidade. A gente tem que parar para pensar sobre o que nós vivemos na nossa cidade. Temos que parar e pensar o que nós vivemos no nosso país. E muitos de nós acreditam que realmente a oportunidade para nós é o voto só. Agora em dezembro, né, que é a eleição, não? Outubro, você vê que eu estou bem informado, né? Estou bem ligado. Outubro. Ah, não, olha, é a oportunidade de mudar. Será que eu, será que você, será que nós, será que a igreja realmente achamos que a única maneira de mudar a nossa cidade é no nosso voto? Né? Eu tenho que parar para pensar nisso. Porque se Jesus pensasse que a solução de Jerusalém, a solução efetiva para Jerusalém era o voto, então ele queria ser o governador, ele queria ser a pessoa que assumiu o governo. Mas não era disso que Jesus cuidava. Não era esse o propósito. Para as pessoas, para os sacerdotes, para o templo, todo mundo achava que queria que ele viesse sendo o novo rei, o novo imperador, o novo governante. Então, pare para pensar um pouco. Temos nós alguma vez chorado por nossa cidade? A miséria das pessoas ao nosso redor estão diante dos nossos olhos todo dia. Temos ao menos sido tristes, ficado entristecidos. Temos ao menos lamentado, poxa, que situação, né? Não sua, individual, mas do que acontece. Temos ao menos sido tristes diante de Deus pela falta de paz da nossa cidade, pela falta de paz da nossa rua, pela falta de paz do nosso bairro. Temos nos preocupado pelo futuro do mundo. Você fica preocupado pela grande tribulação que virá sobre este mundo em que nós vivemos. Virá uma grande tribulação sobre todo mundo. E aí? Talvez você esteja me ouvindo, você está na igreja um tempão, você fala, tribulação? O que é isso que ele está falando? Então, o Evangelho nos diz que Jesus não se limitou a chorar sobre Jerusalém. E é preciso que Deus tire de mim, tire de você o véu diante dos olhos, para vermos da mesma maneira que Jesus vê. Nós precisamos de tirar um certo véu.
O problema é que há certos véus que são colocados em nós que a gente gosta dos véus, a gente gosta, não é? Eu ainda não usei, não estou com muita pressa de usar, obviamente daqui a pouco eu vou experimentar. Você já foi no shopping e viu as pessoas olhando num óculos de 10D, deve ser uns 40D aquilo. Fica a vovó e o netinho lá e todo mundo em volta rindo, não é verdade? A pessoa fica ali. Você já viu aquilo? Já usou? Deixa eu ver quem já usou. Já usou? Gostou? Caiu da cadeira? Você me desculpe, eu sou um pouquinho antigo. Eu era namorado da Kátia. Namorado da Kátia. Nós vamos num circo do subúrbio assistir uma projeção em, acho que era meio D. Isso, olha, a Kátia, acho que não tinha nem terminado o pré-primário ainda, quando eu comecei a namorar a Kátia. E nós estávamos em pé naquela lona e estava projetando, nunca vou esquecer disso na minha vida, estava projetando um filme em 2D, era um filme de 5 minutos, era um caminhão numa estrada montanhosa. E não tinha aparelho, não existia óculos, a gente estava, a tela, o efeito era na tela. E nós estávamos assim, e o caminhão assim, e daqui a pouco a Kátia me pegou na minha mão. Você está indo para onde? Porque eu comecei a tombar sozinho ali. E a Kátia falou assim, ué, está indo embora, vai cair por quê? Uma coisinha de nada ali, né? Eu sou muito tolinho nessas coisas, sou muito fraco. Então, às vezes, né, irmãos, a gente tem adorado certo véu, o véu que é colocado sobre nós hoje, ele tem efeitos, a gente se sente bem, a gente só consegue ver as coisas boas, a gente tem um véu que vai fazer você só ver aquilo que é para você, aquilo que é seu interesse, aquilo que é pessoal. Você não quer tirar o véu para olhar para Jerusalém, e ao invés de dizer assim, ah, meu Deus, está maravilhoso, olha que beleza, importa que eu estou bem, mas que você chore, que você se compadeça, que você olhe para as pessoas e veja que realmente elas estão perdidas e sem paz. Nos seus banquetes, nas suas bebedices. Então, o Evangelho nos diz que Jesus não se limitou a chorar sobre Jerusalém. Ele não chegou, chorou e falou assim, está uma bagaça, vou para outro lugar. Não. Jesus, ele entra na cidade doente. Ele chora, mas ele entra e vai direto ao ponto onde a doença se origina. Ele vai ao foco do mal que tomou conta da cidade de Deus. Ele vai para o templo. Jesus vai para o templo. Não vai como peregrino, nem como participante de algum ato litúrgico. Olha a sua palestra aqui na conferência, aqui de Jerusalém, da Páscoa, do sei lá o quê. Não, ele vai como um profeta, que entra na casa do Pai e vê esta casa, que esta casa está sendo violada, que esta casa está sendo abusada. Depois, entrando no templo, expulsou os que ali vendiam, dizendo-lhes, está escrito, a minha casa será casa de oração, mas vós a transformastes em covil de salteadores. Nos outros evangelhos, ficamos sabendo que tipo de vendedores eram estes que estavam explorando aquele mercado, entre aspas, santo. Eram vendedores de animais, destinados aos sacrifícios, eram vendedores de pombos, ovelhas, cabritos, e eram cambistas, né? Pessoas que trocavam moedas, dinheiro, tudo dentro da ordem do templo, tudo a serviço da religião. Mas Jesus não reconhece esta religião
acomodada, religião que nem é sal da terra e que nem é luz do mundo. Jesus não a reconhece, Jesus não a carimba, a valida. Ele expulsa os vendedores do templo, chama-lhes aos ouvidos uma palavra do profeta Isaías: minha casa é casa de oração. Por isso que eu digo que Jesus entra ali como um profeta, porque ele se referencia a 2 profetas. Ao dizer minha casa é casa de oração, ele está se referindo ao profeta Isaías, e logo em seguida de outro profeta, o profeta Jeremias, quando ele diz: vós a transformais em covil de salteadores. Uma palavra muito forte. Vós a transformais em covil de salteadores. Então, depois das lágrimas de decepção, nós chegamos aqui nesse ponto da atitude de Jesus, do que Jesus faz. Não pense que Jesus tão somente se irou contra os comerciantes do templo. Os comerciantes do templo era apenas um sinal externo no átrio, na porta, no pátio. Era apenas um sinal externo do problema, da doença, da infecção, da enfermidade. A doença estava em tudo, nos sacerdotes, no povo, na pregação, nas casas, nas ruas. A expressão covil de salteadores indica o mal que Jesus vê, indica o mal que ele vê. Em Jeremias, esta expressão vem acompanhada de algumas palavras, que é para a gente entender. Quando ele cita Jeremias, ele está citando os mesmos problemas que haviam no templo, no tempo de Jeremias, que levou Deus a falar através de Jeremias: vocês estão transformando a minha casa num covil de salteadores. O que o pessoal estava fazendo? Precisamos ler Jeremias 7, do verso 9 em diante. Eu leio para você: vocês pensam que podem roubar e matar, cometer adultério e jurar falsamente, queimar incenso a Baal, seguir outros deuses que vocês não conheceram, e depois vir e permanecer, perante mim neste templo que leva o meu nome, e dizer: estamos seguros para continuar com todas essas práticas repugnantes. Esse templo que leva o meu nome tornou-se para vocês um covil de ladrões. E o texto termina: cuidado, eu mesmo estou vendo isso. Eu mesmo, declara o Senhor, estou vendo isso. Hoje de manhã, lá em Belford Roxo, eu lembrei uma prática bastante frequente na minha vida, que é de me lembrar sempre que eu sirvo a um Deus vivo. Miguel, você serve a um Deus vivo. No sábado, conversando com alguns pastores, eu lembrei eles isso. Nós nunca podemos esquecer que nós servimos a um Deus vivo. Já me prostrei diante de imagem, já orei para o gesso, já pedi ajuda para a pedra, para a madeira. Mas um dia Jesus entrou na minha vida. E agora eu sirvo Deus que tem ouvidos e ouve, boca e fala, olhos e veem. E isso não pode ser esquecido de nós, não pode ser esquecido de você. É tão fácil esquecer disso. É tão fácil pensar que você pode estar no templo. É tão fácil pensar que Deus está circunscrito ao templo, que Deus é o irmão da porta, que só te vê quando você entra aqui. Não. Cuidado, eu mesmo estou vendo isso. Estou vendo isso o quê? A sua vida aqui e a sua vida fora.
como você se porta aqui, como você se porta do lado de fora. Então, vocês estão transformando a minha casa num covil de salteadores, é disso que se trata. É desse assunto descrito por Jeremias que se trata. É desse assunto que Jesus está falando lá no templo em Jerusalém agora. É do mesmo assunto, é da mesma questão. O templo era um refúgio, amém. A casa de Deus deve ser refúgio, está tudo certo. E era um refúgio. E isso é bom que seja. O que não estava em ordem era que ladrões, era que adúlteros vinham pôr-se diante de Deus no templo, declarando-se salvos, na nossa linguagem, declarando-se crentes, declarando-se evangélicos, sei lá mais o quê, salvos, para depois continuarem a viver como antes, que tinham feito do templo um lugar onde iam buscar uma consciência mais tranquila, sim, onde iam buscar uma maior coragem para viver, mas para viver a mesma vida. Para viver a mesma vida, como sempre, como adúlteros, como ladrões, como homicidas, como idólatras. O templo não mudava nada na vida deles, não testemunhava uma transformação de vidas. Eles saíam dos cultos como tinham entrado. Saíam apenas mais tranquilos, tranquilizados pelos hinos. Que hino! Pois, quando eu canto aquele hino, eu até fico emocionado. Entra na minha casa. Eu choro, que coisa linda. Mas a vida não mudou nada. É só emoção, é só alguns momentos de emoção. Continua mentindo, continua roubando, continua idólatra, continua adúltero. Não mudou nada. E aí o Senhor vem, eu estou vendo, vocês estão transformando a minha casa num covil de ladrões. Saíam embalados e amortecidos pelos sacrifícios, que nada interferia, mudava a sua vida fora do templo. Saíam embalados pelos salmos e entusiasmados pelo cheiro do incenso, pela liturgia caprichada. Nossa, que coisa! Nossa, quando o sacerdote ofereceu aquele holocausto, quando aquele cheirinho da gordura da picanha que estava sendo sacrificada para Deus, quando aquilo subiu, nossa, eu senti até uma paz no meu coração. Mas saía para viver da mesma maneira. Saía para viver nas mesmas práticas. Um templo, uma igreja, uma casa de Deus. Pode um lugar assim ser transformado num covil de salteadores? Pode um lugar assim se transformar num refúgio de bandido? Eu nem vou dizer o que acontece hoje no Brasil, onde os irmãos evangélicos, aleluia, estão na cadeia. Estão na cadeia. Por fraude, por roubo, por negociata. Será que um lugar assim pode virar um refúgio de bandidos com orações, com sacrifícios e com tudo? Jesus disse que pode. Jesus é que disse aqui. Jesus é que disse que o templo estava virando um covil de salteadores. Não é o templo que os ladrões construíram, não é o templo que os adúlteros levantaram para si, não, é o templo. Virou. Jesus diz que pode. Ouça o que eu vou lhe dizer, irmãos. A igreja é o lugar predileto para o diabo fazer suas tentativas de destruir a obra de Deus. Você acha que o diabo quer destruir a obra de Deus aonde? No shopping? Você acha que o diabo está lá no shopping trabalhando para destruir a obra de Deus? Na Disney? O diabo está lá na Disney para destruir a igreja.
o Mickey não pode, aí tem um monte de revelação. Como é que é? Não sei o que do diabo, a batatinha, não sei das quantas. Como é que é o personagem aí famoso, brasileiro? A tatati, tatatá, tototó, tututu, tudo é... A igreja é o lugar predileto para o diabo fazer suas tentativas para destruir a obra de Deus. E não é sem razão que é assim, porque é na igreja que o inferno está sendo contestado. É na igreja que o inferno é denunciado. Infelizmente, em algumas igrejas até deixou de ser. As igrejas aí, modernas, atualizadas, com um discurso acertado, não se fala mais em coisa que... Eu vejo que eu estou falando tudo isso aqui, estou falando essas coisas aqui, já tem um monte de gente aqui assim, talvez pensando assim, poxa, não era isso que eu queria ouvir nessa noite, não. Mas é nessa igreja, é nesse lugar, onde a palavra de Deus é pregada, onde o inferno é desmascarado, onde o diabo é desmascarado, onde as suas obras são expostas à luz da palavra, da verdade. Não é sem razão. Não admira que o poder do inferno procure instalar-se em qualquer lugar onde a palavra de Deus é anunciada, onde o evangelho é pregado. Se o demônio conseguir tirar do homem a possibilidade de conhecer a Deus, de conversar com Deus, de dialogar com Deus, de ouvir a sua voz, de conseguir transformar uma casa de oração num lugar de conversa fiada, que nada muda na vida de ninguém, que nada muda na vida dos homens, então o diabo vai ter ganho, vai ter vitória, vai ter vantagem. Ele vai vencer esse joguinho. O covil de ladrões, então, está pronto. Mas me anima demais olhar para o texto, ler o texto todo e ver que Jesus não se limita a chorar sobre a cidade e a expulsar os mercadores do templo, denunciando uma prática religiosa pervertida, contaminada, maculada, de segundos interesses e intenções. Apesar da inimizade que a sua ação profética e soberana tinha criado entre os líderes do templo, ele ensina diariamente na casa de Deus. Isso é fantástico. Nesse lugar, não é? O templo. Jesus não vai ali, faz o que faz, depois ele sacode a sua roupa e diz adeus. Não, ele fica lá ensinando todo dia. Ele fica lá pregando todo dia. Ele fica lá enfrentando, mudando, subvertendo aquela ordem maligna, aquela vantagem que o diabo teve ali, apesar da inimizade que ele provocou com os líderes do templo, quando ele ensinava diariamente. Transforma o covil de salteadores em casa de diálogo com o Pai, de casa de ouvir a voz de Deus, de casa de conhecer a palavra de Deus, de casa em que ele pregava para aquelas pessoas, em que ele anunciava o reino ali. Em meio à falsa paz, em meio àquela rotina, àquela religiosidade vazia, em meio às intrigas de um ambiente hostil, ele ensina, ele orienta, ele prega o evangelho da verdadeira paz. E que um crente diga amém por isso. Então eu vou terminar a minha palavra dizendo para você que a conclusão desses pensamentos simples e rápidos é coragem. Coragem. Eu acho que, de uma certa maneira, Deus está me ajudando. Que bobeira que eu falei, né? Deus sempre está ajudando, né? Mas Deus está me ajudando nesse contexto. O que Ele está fazendo, bicho? Está dizendo para mim assim, coragem. Está me estimulando. Onde Jesus está presente, irmão. Onde Jesus, onde Ele está ensinando, aí é lugar de oração. Casa de oração é onde
a palavra de Deus é ensinada, o evangelho é pregado. Aí, nesse lugar, é o templo de Deus. Aí, nesse lugar, é lugar de paz. Onde Ele está presente, aí, onde Ele não está presente, aí se instalam outros poderes. Onde Jesus não está presente, se instalam os poderes da mentira, do farisaísmo, da exploração. Aí, onde Ele não está presente, a paz vai embora, a paz se retira. E eu oro e eu peço a Deus que Deus nos guarde, guarde a todos nós que estamos aqui, que estamos assistindo o culto em algum lugar, que Ele nos guarde de uma religiosidade vazia, de uma religiosidade pervertida. Deus nos faça ser testemunhas e atalaias daquele que é a palavra de Deus, porque Jesus é a palavra. O Verbo se fez carne e habitou entre nós e vimos a sua glória. Que Ele nos faça ser testemunhas daquele que é a palavra, a última e a definitiva palavra de Deus. Depois de Jesus não vem mais nada. Como Ele disse na cruz, está consumado. A palavra dada ao mundo sem paz, ao mundo perdido que está caminhando e vai ao encontro do juízo divino, do juízo de Deus. Então, quero deixar essa palavra no seu coração, mas queria convidar você a fazer uma oração comigo. Quero convidar você a repetir uma oração, a fechar os olhos, curvar a sua cabeça.